Vamos para a correção das nossas atividades. Releia o trecho e, em seguida, responda às atividades. Trecho: os estudantes mineiros se destacaram mais uma vez na competição. A frase analisada é um período simples. Explique por quê. Nós já estudamos isso em outras aulas. Vamos lá. É um período simples, pois tem uma única oração organizada em torno de um verbo, que é o verbo destacaram. Então, um verbo, uma oração. Então, nós temos um período simples. Transcreva o sujeito da oração. Essa é bem fácil, né? Os estudantes mineiros. Transcreva o predicado da oração. O predicado da oração: se destacaram mais uma vez na competição. Então, nós aprendemos a dividir o sujeito do predicado. Vamos continuar. Entre as palavras que compõem o sujeito, qual é a mais importante? Nós vimos isso e é bem facinho, né? O substantivo é a mais importante, já que o artigo e o adjetivo se referem à palavra estudantes e concordam com ela. Então, isso nós já estudamos desde a aula anterior. Continuando a nossa correção, vocês tinham o seguinte exercício: transforme as duas orações a seguir em uma única frase com sujeito composto. Faça as mudanças necessárias na flexão do verbo. A campeã da Olimpíada nasceu em Minas Gerais. B. O personagem de Drummond nasceu em Minas Gerais. Vamos ver como ficou. A campeã da Olimpíada e o personagem de Drummond nasceram em Minas Gerais. Então, veja, nós temos aqui uma mudança do singular para o plural, porque nós temos aqui a campeã da Olimpíada e o personagem de Drummond. Então, nós temos o plural, o verbo também se flexiona. Vamos para a letra B. O pai ouviu com atenção a história de Juquita. A mãe ouviu com atenção a história de Juquita. Como ficou? O pai e a mãe ouviram com atenção a história de Juquita. Então, nós temos um período composto e aqui nós temos o pai e a mãe, ficou no plural, o verbo também foi para o plural, ouviram. Letra C. Os alunos vencedores receberam medalhas. Seus professores receberam medalhas. Como ficou? Os alunos vencedores e seus professores receberam medalhas. Então, nós não tivemos aqui a alteração no verbo, porque já estava no plural esse verbo. Então, nós apenas fizemos a junção para ficar em um período composto, certo? Vamos dar continuidade? A última atividade era uma atividade de produção de texto. Vocês tinham um poema para ler, um poema do Drummond, que eu falei para vocês que vocês tinham que observar o tema da Olimpíada que foi citado. O poema diz assim: cidadezinha qualquer, casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Uma graça o poema do Drummond, né? A atividade que vocês tinham que fazer é a criação de uma paródia do poema do Drummond. Então, a paródia é uma espécie de diálogo entre textos. Ela pode ser feita reescrevendo um texto original, preservando algumas de suas estruturas e adaptando outras. Não é considerada plágio porque assume claramente a conversa com o primeiro texto, a fim de homenageá-lo ou ironizá-lo. Então, vocês precisavam escrever um texto a partir do poema de Drummond. O que vocês precisavam fazer? Dar um título adequado, apresentar características marcantes do lugar retratado, ser criativo ao adaptar o poema original, manter a estrutura do poema original, então o número de versos, estrofes, rimas e repetições, e utilizar a norma padrão da língua portuguesa. Vocês fizeram tudo isso? Vamos fazer uma autoavaliação. Vocês pegam o seu texto e conferem se vocês fizeram exatamente isso. O título está adequado ao tema, a paródia está coerente ao tema proposto, apresenta as características marcantes do lugar que vocês escolheram, destacou-se pela criatividade, mantém a estrutura característica do poema original e se está de acordo com a língua portuguesa. Então, marque ali sim ou não, e aquilo que ficou na coluna não, vocês
faça uma revisão, faça a alteração para ter uma paródia. E aí vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem. Boa semana para vocês!